conceito, né? Vamos falar de conceito. O câncer é um crescimento descontrolado de células de um tecido que podem invadir, né, se locomover e fazer metástases à distância. E destruir tanto localmente, como eu mostrei no exemplo anterior, como à distância, outros tecidos sãos do organismo. Nesse momento, a gente então entende que é uma doença que não vai viver em simbiose com a gente. A palavra câncer, ela é uma palavra muito forte, porque ela está intimamente correlacionada à morte. O câncer é um assassino. Por isso que, na minha abordagem, isso eu aprendi com o tempo, né? Não é a Alexandra que falou isso, é a é um conjunto de estudos, né, da maneira como você vai abordar o paciente ou o tutor, nesse caso a gente vai abordar o tutor, em relação à doença. Então, a palavra câncer, ela está correlacionada à morte. O câncer é um assassino. Mas a gente pode falar neoplasia benigna, neoplasia maligna, a gente também pode falar tumor. Então, são todos conceitos que são bem já definidos e aceitos dentro da nossa abordagem para o atendimento dos nossos pacientes. Além disso, além desse conceito, que é o conceito básico, câncer, neoplasia, tumor, nós também temos alguns conceitos que já estão intimamente correlacionados ou ligados à doença, que é o momento em que você tem a mutação, e dessa mutação ocorre, então, a transformação de uma célula para uma célula tumoral ou neoplásica. Esse primeiro momento a gente chama de proto-oncogene. Proto-oncogene é um gene normal que sofreu uma mutação e se transformou numa oncogene. Devido a um trauma, devido ao aumento da mutação da expressão gênica dessa célula. E oncogene são todos os genes que já são relacionados às neoplasias benignas ou malignas, tumores benignos ou malignos. Então, a gente vai começar a ter contato, a ouvir essas palavrinhas, a ler textos onde contam a história, né? E a partir dessa história, a gente vai visualizar essas palavras, que são palavras que conceituam a nossa doença oncológica. Então, você tem nessa figura, você tem aqui uma célula normal. Eu não estou. Deixa eu ver se eu acho. Ai, não está aparecendo para mim, desculpem, o cursor coloridinho, para eu poder. Deixa eu ver, essa aqui é a lupa. Deixa eu ver se. Aqui, ó. Então, nós temos aqui uma célula normal. Essa célula normal vai sofrer uma ação de um agente, ela vai sofrer aqui, então, uma mutação, nesse momento ela já passa a ser uma proto-oncogene. A partir daí, ativando nessa célula mutada, nós temos, então, a oncogene, e a partir da oncogene, o nosso tumor, que pode ser um tumor maligno ou um tumor benigno. Ó, meu Pai Celeste, eu aumentei a tela, agora voltou ao normal. Pare de mexer, Alexandra. Toda vez eu faço isso, gente. Entenderam? Posso continuar? Isso é conceito, tá? Só para a gente conceituar. E a carcinogênese é todo esse processo, desde a mutação até a formação de uma neoplasia. Quanto tempo pode levar isso, Alexandra? Anos. 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 Um exemplo concreto é a neoplasia mamária. A neoplasia mamária, a mutação, essa transformação, vai acontecer lá atrás, quando a gente tem a maturação hormonal. Por isso que a gente indica a castração das fêmeas, né, ainda quando elas são jovens. Anteriormente, a indicação era antes do primeiro cio, e atualmente a indicação é entre o primeiro e o segundo cio, de acordo com o Consenso Brasileiro de Neoplasia Mamária, em fêmeas caninas. E para felinas?
Para felinas também já se sabe que o start, ele começa também na formação das gatinhas, lá atrás da maturação, e a castração precoce, né, com 6 meses ou antes de 1 ano de idade, também traz para essas fêmeas felinas, para as gatinhas, a diminuição da incidência, né, do desenvolvimento de neoplasias mamárias na idade madura e idosa. Lembrar que as neoplasias mamárias em felinas, 87%, quase que 90% das neoplasias mamárias em fêmeas felinas são malignicíssimas. Serão adenocarcinomas, carcinomas sólidos de alto grau. Por isso que a fêmea felina, a perspectiva de sobrevida dela com o câncer de mama é muito menor se a gente comparar as fêmeas caninas. E aí eu vou chamar de cadela. E aí eu vou dizer para vocês que isso não é pejorativo. Fomos nós que transformamos o cadela e o cachorra em pejorativo. Tanto faz falar cachorra ou cadela. Eu evito falar cadela porque a população leiga não entende essa forma, né, de abordagem. Então, normalmente eu falo fêmea canina, eu falo cachorro, cachorra, mas dá para falar cadela também sem maiores problemas, né, entre nós, não para o tutor. Então, a carcinogênese é desde da mutação até a transformação, o aparecimento, né, da doença, da neoplasia. Ainda dentro do ensejo, né, da formação, do aparecimento, o que pode causar a carcinogênese? Então, a carcinogênese, ela está para ação, né, que vem promover uma lesão, uma mutação na célula, no DNA da célula. São vários agentes etiológicos, a gente vai falar desses agentes na sequência. Alguns exemplos, como radiação, produto químico, vírus, e eu já venho falando isso desde o primeiro slide. Acontecendo esse fator, esse problema, né, essa ação para as nossas células, a lesão no DNA da célula, a gente vai ter quebras e rearranjos cromossômicos da replicação gênica, isso é a carcinogênese. Eu preciso saber isso, Alexandra? Não, a gente não precisa decorar isso, a não ser que você for fazer pesquisa com a biologia molecular do câncer, aí você vai ter que saber tudo isso, que é o que a gente vê no laboratório praticamente todos os dias. Seleção de células mutantes, que é a clonalidade, né, como é que a célula, a neoplasia se prolifera, ela se manifesta, então produzindo células como ela, e aí dentro do organismo do paciente a gente vai ter falhas no controle do crescimento dessa célula, porque a célula neoplásica, ela é uma célula especializada, hoje a gente já sabe isso, por isso que ela consegue proliferar dentro do organismo, perda da estabilidade cromossômica, isso é a carcinogênese, mudança no perfil da expressão gênica, do gene, reativação de proto-oncogenes e inativação de genes supressores de tumor, isso é o que explica a carcinogênese. É uma forma não muito simples, né, de abordar a carcinogênese, mas é aquilo que eu falei para vocês, a gente não precisa decorar isso, a gente só vai precisar ter esse entendimento, e aí isso é o básico dos básicos, quando a gente entra para dentro de uma pesquisa, a gente vê muito mais do que isso, se você for trabalhar dentro de um laboratório. O que a gente precisa saber no âmbito de trabalho nosso como clínicos? Que o desenvolvimento do câncer está para fatores genéticos na ordem de 20%, aqui eu falo 10% a 15%, e ambientais 85% a 90%. Então, 20% da chance do seu paciente desenvolver um tumor está correlacionado à genética, à predisposição genética, 90% a fatores ambientais. E por isso que a gente tem uma alta correlação, hoje em dia, das doenças oncológicas nos nossos pacientes. E, recentemente, nos últimos
3 anos, um grupo enorme, né, de pesquisadores na Europa vem justamente estudando o cão como sentinela ambiental. Então, o cão como sentinela para o homem, por quê? Porque já se sabe que o cão que vive no mesmo ambiente desenvolve doenças oncológicas semelhantes ao homem. Então, acho que vocês conseguiram entender isso. O cão, no mesmo ambiente, desenvolve doenças oncológicas semelhantes ao homem. Então, a gente tem dito assim, o cachorro apresenta o câncer igual ao do homem. Não é igual, é semelhante, é parecido. Mas muitas dessas semelhanças hoje estão sendo estudadas. Então, um exemplo muito importante no estudo, né, da doença no cachorro, no cão, para um segmento no homem, é o osteosarcoma. É um grupo enorme nos Estados Unidos, não na Europa, a Europa estuda o cão sentinela, mas se a gente for falar do estudo da doença propriamente dita, estou dando exemplo dos Estados Unidos agora. Já saí da Europa e fui para os Estados Unidos. Na Europa também eles estudam, mas os Estados Unidos tem know-how, porque os Estados Unidos vem estudando há muitos anos o comportamento do osteosarcoma metastático no cão para linkar esse comportamento no homem. Então, são características que se assemelham, e através do estudo da doença no cão, a gente pode descobrir, né, ou ter interação mais profunda com a doença para depois desenvolver melhores tratamentos no homem. Então, isso é muito importante, é o que a gente tem visto ultimamente. O que eu estudo hoje? Eu estudo câncer de bexiga no cão. Por quê? Porque o carro-chefe do estudo no laboratório onde eu sou pesquisadora é o câncer de bexiga no homem. Então, as características dos cânceres, elas propiciaram que o mesmo tratamento fosse utilizado, e nesse momento, o que a gente está estudando? O comportamento da doença no cão, né, dentro do laboratório, o microambiente tumoral do carcinoma urotelial, o carcinoma de células transicionais, como era chamado anteriormente, o carcinoma de bexiga no cão, junto ao estudo do carcinoma de bexiga no homem. Então, são estudos que já vêm de um segmento de 20 anos, quase 20 anos. Há 10 anos o professor estuda, já faz a pesquisa com o cachorro, né, e 20 anos com o homem, e a gente acredita que num futuro breve, né, essas pesquisas duram muitos anos, a gente vai trazer informações bastante pertinentes, que vão ajudar tanto o homem, que já vem ajudando, como os nossos pacientes. Não é só o câncer de bexiga. Agentes etiológicos das neoplasias. O que pode trazer, né, o que pode promover uma neoplasia? E aí eu vou falar dos nossos pacientes, cães e gatos, mas naturalmente que tudo isso se estende para a população também, para o homem. Seres animados, como vírus, eumintos, o TVT, de natureza física, radiação ultravioleta, a gente já conhece, né, o câncer de pele, um exemplo clássico é o carcinoma de células escamosas em felinos, na pele, né, radiação ionizante, radiação atômica, de natureza química, então qualquer tipo de radiação, de natureza química. Então, a polêmica, né, que vem desde a década de 80, quando desenvolveram as vacinas para FeLV, para os gatos, aumentou o número, então, de sarcomas de aplicação em felino. Hoje a gente não pode mais falar de sarcoma vacinal, a gente não chama a doença de sarcoma vacinal, hoje ela é chamada de sarcoma de aplicação, porque, na verdade, não é a vacina como um todo que é o promotor, né, considerado o promotor, e sim o adjuvante da vacina. Então, é muito complexo a gente utilizar um termo para classificar uma doença. Não é só o adjuvante da vacina que pode causar. Outros elementos também podem ser promotores, né, de natureza química para uma neoplasia.
Então, hoje a gente não fala mais sarcoma vacinal. Hoje a gente fala sarcoma de aplicação, é o termo correto para designar essa doença. Agentes prováveis, né? Hereditariedade, hormônio, já falamos do tumor de mama, radiação calórica, traumatismo e a nutrição também. Ali atrás, no primeiro slide, quando eu falei sobre dieta rica em gordura, a obesidade também está correlacionada no homem e nos animais ao desenvolvimento de determinadas neoplasias. Então, dentro da distribuição das neoplasias mais diagnosticadas de acordo com os dados obtidos pela análise de estudos epidemiológicos nacionais, pele vem em primeiro lugar, pele subcutâneo. Vamos dar exemplo de câncer de pele ou tumor de pele? Adenoma, mastocitoma, o carcinoma de células escamosas. O melanoma também é um tumor que pode se desenvolver na pele, não é só na cavidade oral. Então, nós temos uma gama enorme, isso, né, não se estendendo para felinos, enfim, vamos deixar só alguns exemplos básicos aqui. Tumores mamários, como o segundo mais prevalente no Brasil, as neoplasias hematopoéticas, e aí a gente fala do linfoma multicêntrico canino, que é o mais diagnosticado na nossa rotina. Tumores orofaríngeos, aí eu vou dar o exemplo do melanoma oral no cão e o TVT, né, nosso velho amigo, o tumor venéreo de Sticker. Em relação ao sexo, naturalmente que as fêmeas, elas prevalecem, 73%, esses dados são de 2009, da primeira edição do livro da LEC Colaboradores, e machos 27%. Por que que as fêmeas estão no ranking, elas estão no topo, né, com maior prevalência em fêmeas? Por conta dos tumores de mama. Os tumores mamários são ainda muito incidentes no nosso país, né? Então, por isso que a gente tem as fêmeas como a população mais acometida por neoplasias. Então, fatores de risco para tumor de mama nas fêmeas caninas. Predisposição racial é um fator de risco. Eu dei ali o poodle como exemplo, cocker como exemplo, dieta rica em gordura no homem e nos animais, né, mulheres, né, e cadelas e gatas, ao aumento de peso, o excesso de peso ou sobrepeso pode estar correlacionado ao desenvolvimento de neoplasias mamárias. Essa condição não quer dizer que vá ser uma neoplasia maligna, porém, 70% das neoplasias mamárias em fêmeas caninas são malignas e 87% a 90% das neoplasias mamárias em fêmeas felinas são malignicíssimas. Fatores de proteção, a castração precoce, isso a gente já sabe, já é um clássico, e prevenir a obesidade. Ai, Alexandra, mas se a cadela for castrada precocemente, a gata, e ela for obesa, né? Ela pode desenvolver a neoplasia mamária? A obesidade, ela está é um fator bem menor do que o fator hormonal. Então, sempre castrar. Então, a castração vem em primeiro lugar. Naturalmente que a obesidade não está correlacionada só ao desenvolvimento, à promoção de uma neoplasia mamária. A obesidade está correlacionada a outras doenças, né, doenças endócrinas, a outras doenças que não só as neoplasias. Então, a obesidade, ela não é boa em nenhuma instância. Em relação aos tumores de pele, né? Nesse caso aqui, um tumor promovido pelo efeito nocivo dos raios solares, que é o carcinoma de células escamosas. Então, naturalmente, que a exposição aos raios solares é o fator de risco para essa neoplasia. E fator de proteção é evitar a exposição. Então, é muito clássico isso, não tem nem segredo. Eu posso usar protetor solar? Pode. Porém, a
a frequência da aplicação do protetor solar nos nossos pacientes, ela se iguala a nós. Se eu for para a praia tomar sol, eu tenho que fazer a reaplicação, eu tenho que aplicar novamente o protetor a cada tantas horas, 2 horas. Nos nossos pacientes também, essa é a regra, para que a gente tenha proteção. Isso, a priori, me parece ser inviável. Então, vamos tentar fazer isso com um gato, né? O nosso gato doméstico que tem acesso à rua, ou seja, de doméstico ele não tem absolutamente nada, porque ele vai para a rua, né? E ali na rua ele consegue se desvirtuar. Então, no primeiro dia talvez dê certo, no segundo você vai ter que buscar o gato em cima do telhado. Não é prático. Então, o ideal é realmente evitar a exposição ao sol. Quem que faz esse trabalho? Nós, clínicos veterinários. Quando a gente recebe o nosso paciente lá na clínica, pequenininho, para fazer a primeira vacina, o vermífugo, a gente já vai explicar para o tutor, olha, tutor, esse gatinho, ele tem a pele clara, o pelo curto e claro, e ele tem a trufa, a pontinha do nariz, despigmentada, e a proteção na pontinha da orelha também, e na pálpebra. E aí a gente já começa, da mesma forma que a gente faz a introdução para o tutor em relação às doenças do futuro, que vão acontecer no período maduro, idoso, a partir de 8 anos, a gente faz para os cães também. Então, aqui nesse slide eu trouxe um dálmata, que era um cão de acesso à rua, era um cão que vivia no quintal, na rua, não era um cão que tinha cuidados, né, para ficar fora do sol, ou no pior momento de sol, e os gatos que a gente já conhece a rotina dos felinos. Eu não sei como é que é a rotina dos felinos aí para vocês, mas hoje no estado de São Paulo, a gente tem uma conscientização. Eu vejo menos SEC, carcinoma de células escamosas em felinos aqui em São Paulo, do que eu via no Rio Grande do Sul. Eu morei 14 anos no Rio Grande do Sul. Lá, os gatos, não, na época que eu morei lá, eles não eram tão bem tratados como os gatos são aqui no estado de São Paulo. Lógico que eu moro no interior e é um pouquinho diferente essa realidade. Tem muito gato de rua aqui. Mesmo assim, na minha cidade, mesmo assim, hoje existe uma conscientização. Então, um trabalho mais direcionado para essa proteção. Epidemiologia, saímos da etiologia, saímos de alguns exemplos que eu dei como, né, que a doença pode se desenvolver, falamos de predisposição genética, e falamos do ambiente, né, a gente está pontuando para poder dar seguimento a esse assunto. Agora eu vou falar sobre a epidemiologia da doença, na população. Na população, e ali a gente atrás já falou um pouco sobre isso, quando a gente falou de gato que fica exposto ao sol. Dentro da epidemiologia, a prevalência da doença pode estar num número total de casos existentes numa determinada população, e aí a gente pode falar das fêmeas não castradas, dos gatos errantes, né? E também da proporção de casos existentes numa população num determinado momento temporal. Podemos falar dos cães gigantes, né? E a incidência de osteosarcoma, nesses cães gigantes, cães de grande porte. Então, a gente sabe que dentro de uma população, de um ambiente, onde a gente tem o maior número de animais, cães gigantes ou de grande porte, né, uma determinada raça, por exemplo, o Rottweiler, a gente vai ter uma maior incidência do osteosarcoma. O osteosarcoma, ele tem um componente genético muito, muito grande, muito forte. Eu estive nos Estados Unidos, numa região, eu fiquei 30 dias na Universidade do Colorado, e é uma região que eles adoram cães gigantes. Então, o gigante dos Pirineus, o Terra Nova, os Afghounds, todas essas raças, tinha umas que eu nem conhecia, e a incidência de osteosarcoma lá é muito importante, tanto que eles têm um estudo direcionado
para osteosarcoma, na Universidade do Colorado. É muito interessante. E o que tem lá, nós ainda não temos aqui. Então, tem muita coisa lá que nós não temos aqui. E o que eu pude perceber? Como lá está muito mais avançado, eu vou ter que mandar aqui um zap para alguém tirar o gato que está arranhando a porta aqui no escritório. Então, desculpe, por favor, pegar o gato. É o Capucho. Eu já consegui colocar para fora antes da gente começar a nossa conversa, só que o Capucho estava dormindo, eu fiquei com pena, por isso que eu coloquei esse fundo de tela, uma pilha de gatos aqui em casa. Então, lá nos Estados Unidos, está muito mais adiantado, as pesquisas estão muito mais adiantadas, a gama de tratamento que eles têm lá é diferente do que a gente tem aqui. Então, o que eu pude ver lá? Eu pude ver um maior tempo de sobrevida dos pacientes tratados, por conta do diagnóstico precoce. Lá, realmente, a população tem maior poder aquisitivo para ter condição de levar esse paciente para um centro de pesquisa, esse paciente ser diagnosticado, e tratamento. Diferença absurda daqui do Brasil. Dados epidemiológicos sobre o câncer em cães e gatos aqui, no nosso país, de acordo com o Dalec e colaboradores. Com o aumento da longevidade, cresce a incidência de câncer em cães e gatos. Já falei isso. Quanto mais a gente viver, maior a chance da gente desenvolver a doença. Agora começa a estatística. 1 em cada 5 cães irá desenvolver câncer. Então, quando que eu começo a fazer o check-up no meu paciente? O que é o check-up? O check-up é o que a gente faz na idade madura. A partir dos 45 anos, né, o homem, a mulher, e os cães a partir de 5 a 6 anos, os gatos também. A partir dessa idade, anualmente, ou semestralmente, que seria o ideal, a gente deveria fazer avaliações de imagem, avaliações hematológicas, os bioquímicos, para avaliar função renal, hepática, enfim. A partir dos 5 a 6 anos, os que eu chamo os check-ups. Então, para que isso? Para que a gente pudesse visualizar a doença ainda nas suas fases iniciais e poder tratar. O índice de cura, a chance de cura é bem mais alta, a gente sabe disso. O câncer de pele é de maior prevalência em cães, fato. 45% dos óbitos de cães com mais de 10 anos de idade são causados pelo câncer. Daí a importância dos check-ups também. Raças, algumas raças, aqui a gente elenca Boston, Cocker, Poodle, Pastor, Golden, apresentam uma alta incidência, né? Tem aí o componente genético associado. Alguns estudos vão falar sobre alguns riscos, né, riscos para desenvolver o câncer, por exemplo, mama, ovário, próstata, aí a gente coloca homem e animal. Só que nesse caso, para nós, ovário e próstata é muito menor, a incidência de câncer nesses órgãos é mais ligado à mama, com a esterilização cirúrgica, né, com a castração, e hoje a gente não fala mais para castrar antes dos 6 meses, isso é de acordo com o consenso, cada uma realidade, porque a castração precoce em algumas raças pode trazer malefícios futuros. Então, entre o primeiro e o segundo cio é o que a gente vem estudando atualmente. E os felinos, eles apresentam câncer predominantemente na faixa etária acima de 11 anos. Então, tudo isso são dados que a gente precisa saber para poder transferir essas informações na abordagem dos nossos pacientes dentro do consultório.